No começo do mês, representantes da Associação Brasileira de Geração Distribuída se apresentaram um novo modelo que combina armazenamento de energia em baterias e também geração distribuída. Estima-se que hoje existem mais de 3,5 milhões de usinas de geração distribuída, impactando diretamente 18 milhões de brasileiros. Para comentar a possibilidade do mercado de geração distribuída e o uso de baterias como uma alternativa à intermitência natural desse segmento, conversamos agora com Carlos Evangelista, presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Carlos, seja bem-vindo, boa tarde, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Boa tarde. Eu fico feliz de estar aqui com vocês. Parabéns por essa programação e muito obrigado pelo convite. Eu que lhe agradeço, meu caro. Sempre um prazer receber as associações e as representações aqui dos setores. Setor elétrico passando por diversas mudanças, tem MP, reforma do setor elétrico e muita discussão sobre segurança energética no Brasil. A de geração distribuída vem ganhando cada vez mais espaço, hoje tem um espaço muito relevante na matriz energética brasileira e a questão é como conseguir equalizar a intermitência natural da geração distribuída. As baterias podem ser essa solução? Sim, agora, além de toda a contribuição que geração distribuída tem dado para o sistema elétrico brasileiro, nós agora estamos com uma proposta de adicionar mais elementos para ainda conseguir trazer mais vantagens para o consumidor. Os números estão corretos, nós temos hoje mais de 3 milhões e 700 mil sistemas instalados de todas as fontes, mas majoritariamente energia solar fotovoltaica, compensando energia em mais de 6 milhões de unidades consumidoras. Isso beneficia por volta de 20 milhões de brasileiros que estão hoje se beneficiando das vantagens da geração distribuída. Energia limpa e renovável, postergação dos investimentos na rede, mitigação de gases de efeito estufa, ou seja, contribuindo para o sistema elétrico brasileiro. Recentemente, nós fomos a Brasília conversar com várias entidades. A ABGD é bastante propositiva nesse tipo de assunto. Conversamos com a ANS, conversamos com a CCE, conversamos com a ANEEL, para mostrar propostas em que as baterias poderiam integrar os sistemas de geração distribuída, uma coisa que a gente chama behind meter, né? Junto à carga, de uma maneira tal que pudesse aliviar o sistema nos horários de pico. Essa é basicamente a ideia da proposta. Carlos, eu queria até conversar um pouco mais sobre esse conceito do segmento. Conversei recentemente com algumas associações representantes de outras fontes geradoras, é o caso, por exemplo, das hidrelétricas e das termoelétricas. E uma crítica constante que aparece nessas conversas é sobre incentivos à geração distribuída no Brasil, justamente sobre a ótica de que a geração distribuída entrega apenas energia, enquanto estas outras fontes entregam mais do que isso, no caso, segurança energética em alguns casos. A crítica vai em direção justamente aos altos subsídios que são entregues hoje para o segmento de geração distribuída. Na forma como está evoluindo, do jeito que vimos nos últimos anos, e hoje representando uma grande parte da matriz, a geração distribuída sobrevive sem os grandes incentivos que hoje são entregues ao setor? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que nós trabalhamos com todas as fontes, né? A gente não aponta a fonte A, a fonte B, trabalhamos com solar fotovoltaica, biomassa, biogás, eólico, resíduos sólidos urbanos, hidrogênio verde e as hidrelétricas também, as PCHs, as pequenas centrais hidráulicas. A gente acha muito importante a integração de todas essas fontes. Os incentivos para os investidores da área de geração distribuída, que são os consumidores, que usaram os próprios recursos para investir em geração distribuída, eles têm início, tem data para início, tem data meio e data para fim. Termina em 2029. Isso foi acordado com toda a sociedade, né? Existe um marco legal da geração distribuída, que é a Lei 14.300, de 2022, em que participaram todas as associações, inclusive as associações que têm uma visão diferente de nós, em relação à geração distribuída, e participou também os órgãos reguladores, participou a ANEEL, participou o MME, e o objetivo foi chegar num texto de consenso em que todas as partes fossem atendidas de maneira direta ou indireta nas suas demandas, beneficiando o sistema elétrico no total. A geração distribuída ela traz vantagens que beneficiam todos os consumidores, além de trabalhar com todas as fontes.
Então, às vezes, quando vem uma crítica, a gente analisa com calma e acaba mostrando que, além de alguns custos que, como todo sistema traz, nós trazemos vantagens, inclusive vantagens monetárias. Por exemplo, hoje o terceiro maior consumidor de energia no país chama-se perdas, né? Elas são calculadas aí de 9 a 15%, considerando as perdas técnicas e não técnicas. Ora, se você está produzindo energia junto da carga, você mitiga bastante as perdas. Essas perdas que existem, é natural, é inerente ao sistema elétrico, elas são distribuídas, o custo dela é distribuído entre todos os brasileiros, né? Todos os consumidores. Se nós estamos colocando energia junto ou próximo da carga, nós estamos aliviando a conta de todos os consumidores dessa perda, né, que é distribuída entre todos os brasileiros. Então, isso já é uma vantagem que vai para todas as fontes ou todas as instituições e todas as unidades consumidoras do Brasil. Outra coisa, nós estamos hoje sob bandeira vermelha, se não me engano, né? Estamos economizando água devido ao baixo nível dos reservatórios. Se você está produzindo a própria energia, se o consumidor brasileiro está produzindo a própria energia, nós, de uma maneira indireta, estamos contribuindo para economizar a água que passa pelas usinas hidrelétricas, né? Então, menos água está sendo utilizada para gerar energia, porque o próprio consumidor está gerando parte da sua energia. Isso contribui também com o sistema elétrico brasileiro, contribui positivamente com a conta. Então, para concluir, em 2029, esse incentivo que foi dado a todo consumidor brasileiro, a todo brasileiro, para investir no seu sistema, ele vai terminar e o sistema, pelo menos do ponto de vista de incentivos, vai estar totalmente equilibrado. Essa reforma proposta pela medida provisória, que tem validade até metade do mês de setembro, ou seja, com certeza veremos um avanço nas casas legislativas, caso seja uma pauta prioritária do Congresso Nacional, para validar a reforma do setor elétrico. Endereça temas importantes para a geração distribuída no país. Como vocês recebem essa proposta do governo? E, claro, quais são os pontos ainda sensíveis para a geração distribuída no Brasil? Então, a reforma, a MP, né, a medida provisória 1300 e a 1304, elas trouxeram contribuições importantes. Nós vemos de uma maneira muito positiva a medida provisória 1300. Inclusive, ela trouxe elementos novos, por exemplo, a tarifa social isentando até 80 kWh, o consumidor que tenha consumo de até 80 kWh. Nós achamos isso muito positivo. A GD sempre contribuiu nesse ponto. Nós temos um programa que é o REB, que também é no mesmo caminho, né? Utilizar a geração distribuída para mitigar a dificuldade que alguns consumidores têm de produzir a própria energia. Inclusive, hoje, a geração distribuída atinge todas as camadas, A, B, C e D. Até quem não tem recursos nenhum consegue hoje ingressar numa usina compartilhada ou uma cooperativa e, sem investir recursos, consegue se beneficiar das vantagens da geração distribuída. O que nos preocupou um pouquinho na medida provisória 1300 e na 1304 foi o número de emendas, né? Foi um número muito alto. Algumas emendas positivas, outras de uma maneira mais negativa, algumas neutras, mas foram 600 emendas na medida provisória 1300 e mais 435 emendas na medida 1304. É claro, algumas emendas ali têm uma proposta construtivista, propositiva de continuar evoluindo o sistema elétrico brasileiro, olhando para frente. Uma delas foi a bateria, storage. Né? No mundo inteiro já se utiliza baterias para vários motivos, né? Mas ela ajuda a mitigar alguns problemas que nós temos hoje no sistema elétrico brasileiro. A BGD apoiou essas emendas, contribuiu com esse texto, contribuiu com as ideias para trazer elementos se não resolver, mitigar alguns problemas que a gente tem hoje no sistema elétrico brasileiro e que podemos vir a ter no futuro. Por exemplo, ela mitiga ou elimina o problema do curtailment, ela ajuda no problema do horário de pico, resolve o problema de inversão de fluxo de potência, resolve o problema da curva do pato, vários elementos, tem serviços ancilares feitos pelo próprio consumidor. A ideia, aproveitando isso da medida provisória 1300, é sugerir que os parlamentares que colocassem emendas e, aproveitando a medida, trouxessem mais benefícios ainda para o sistema, se aproveitando que os próprios prosumidores, os consumidores brasileiros já estão conectados na rede, já estão produzindo a sua própria energia, já têm a conexão, têm a capacidade ou a intenção de investir com recursos próprios,
ou financiando, e tem todas as condições de beneficiar o sistema elétrico brasileiro, levando esse benefício para os 93 milhões de unidades consumidoras, né, as 93 milhões de unidades consumidoras que estão conectadas no sistema brasileiro. Perfeito, você menciona as baterias, eu gostaria de retomar ao tema. Hoje são soluções talvez viáveis, economicamente falando, porque a gente sempre fala que são equipamentos bastante caros e muitas vezes pesquisados a exaustão para saber se valem ou não a pena. Na tecnologia como existe hoje, essas baterias são viáveis economicamente e como vocês trabalham, claro, para facilitar esse estoque de energia, por favor. Bom, o que está acontecendo com as baterias hoje é uma coisa similar ao que aconteceu com o próprio sistema solar fotovoltaico, uma queda vertiginosa de preço, né, um aumento da tecnologia, a melhoria da tecnologia, você consegue acumular mais energia em menos espaço, aumentou a densidade das baterias e os preços caindo realmente ajuda a qualquer investimento. Assim como aconteceu com os telefones celulares, assim como aconteceu com os notebooks, computadores, o preço vem caindo conforme vai ter uma maior utilização em escala. A mesma coisa deve acontecer em alguns estados brasileiros, e depende da condição e modelo de negócio, a bateria já é viável economicamente. Em alguns estados ainda não. Significa que se um investidor ou um consumidor ou prosumidor quiser investir em bateria, talvez ele tenha que desembolsar um valor excessivamente alto comparado com o eventual ganho que ele vai ter de utilizar a energia no horário de pico. Coisa similar aconteceu alguns anos atrás, na verdade, algumas décadas atrás, quando, devido ao custo altíssimo no horário de pico, algumas empresas saíram comprando GMG, né? Grupo Motor Gerador. Então, tinha aquele motor enorme ali no pátio delas, diesel, tinha que armazenar diesel. Quando é que eles ligavam aquilo? Ligavam no horário de pico, quando a energia é muito mais alta, quando a energia é muito mais cara. Só as grandes empresas tinham condição de fazer isso. Quem é que vai comprar um grupo motor gerador, um galão, né, um tanque de diesel e deixar? Ninguém tem condição. Já a bateria, a gente consegue fazer isso hoje com bateria. E se os preços caíssem à metade e ela armazenasse o dobro, praticamente a gente não ia ter mais distribuidora de energia em nenhum lugar do mundo. É uma questão tecnológica. Hoje, com bateria, eu consigo, em alguns pontos, utilizar a bateria como se fosse o antigo grupo motor gerador, né? GMG diesel. Agora, se nós tivermos uma proposta no sistema elétrico brasileiro de uma tarifa oro-sazonal, por exemplo, o que seria isso? Seria uma tarifa em que eu vou explicar de uma maneira mais simples, mas tem bastante detalhe nisso, mas se eu falar de uma maneira mais simples, uma tarifa que custasse muito baixo no meio do dia e custasse mais cara à noite, com uma diferença de preço tal em que eu carregasse as minhas baterias ao meio-dia ou 1 hora da tarde, onde o país inteiro está produzindo energia, né? As usinas solares estão todas ligadas, as grandes usinas de geração centralizada e também as pequenas usinas dos consumidores de geração distribuída, e descarregasse essa energia à noite, em que praticamente todo o parque solar, praticamente não, todo o parque solar fotovoltaico brasileiro não está gerando, porque não há sol. Então, eu jogo essa bateria no horário que a energia é mais cara. Essa diferença de preço, em que eu captei mais barato e joguei no sistema mais alto, ela pode ser usada para investir nas baterias. Seria o que a gente chama de incentivo para todo consumidor comprar bateria. Com a vantagem que, no caso de geração distribuída, com a vantagem que eles já estão conectados à rede, já têm o sistema instalado, com pequenas adaptações, o investimento ele já conseguiria contribuir com um dos problemas que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, curva do pato, horário de pico, inversão de fluxo de potência, já ajudaria a resolver esse problema. As baterias são questão de tempo. Uma boa analogia que eu gosto de fazer com bateria é referente ao fio elétrico, né? A linha de transmissão. Ela pega o fio, ele transporta energia no espaço. Ele pega energia lá de Itaipu e traz até aqui a região sudeste. Por exemplo, a bateria ela transporta energia no tempo. Ela pega energia lá no meio-dia e transporta energia lá às 18 horas da tarde. Carlos Evangelista, presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por aceitar o nosso convite. Até uma próxima. Eu que agradeço. Parabéns para vocês. Agradecido.